Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir. O programa está maravilhoso hoje, temos a continuação de uma linda mensagem e temos também louvor para a sua vida e no final do programa uma palavra direta, porque teve um deputado aí propondo que a Bíblia seja alterada para tirar os textos que ele considera homofóbicos. Temos que conversar sobre isso. Alterar a Bíblia para atender a demanda desse deputado com os seus amigos que querem que a Bíblia tenha coisas que não pareçam homofóbicas. Não dá para entender muito bem, não. Precisamos conversar sobre isso. No final do programa, eu falo sobre a alteração da Bíblia para tirar textos que pareçam homofóbicos. Isso é muito importante. Não sai daí que essa palavra é direta, hein? Entregou em meu lugar e morreu para me salvar. Lá na cruz provou o cálice da dor, me amou em silêncio ele sangrou. Sabe por que ele fez isso? Pra ganhar meu coração. Coroado, Senhor, coroado pela minha transgressão, me amou. Então diga: toda vez que eu chorar, certamente vou lembrar do preço que foi pago para me salvar. O que era o meu fim foi o início para mim. Da morte fez a vida florescer. Solte a sua voz e diga: te adoro, majestade. É hora da mensagem, é hora de tirar do coração qualquer resistência e deixar o campo permeado, adubado para as sementes do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre a sua vida. No final do programa eu volto orando por você e com a palavra direta, hoje falando sobre a proposta do deputado, de alterar a Bíblia para tirar textos que pareçam homofóbicos. Que pareçam, porque não são, mas que pareçam, mas ele disse que é, mas que pareçam, tem que falar da forma correta. Vem cá, tem uma coisa errada, não tem não? Vamos pensar sobre isso daqui a pouco? Fica ligado, essa palavra é forte e é direta, não sai daí. Nós estamos no caminho do recebimento da ação perdoadora de Deus. Não foi apenas o pecado na boca de Isaías que foi tratado, foi sua forma de enxergar a si mesmo e a Deus. Ele descobriu um Deus todo-poderoso, mas que se importa com uma pessoa. Ele descobriu que Deus era o todo-poderoso, grandioso, o Senhor do universo. Ao mesmo tempo estava preocupado com a boca suja dele, estava preocupado com a necessidade dele. Ele era um Deus tão poderoso, transcendente, mas era um Deus imanente, de perto. É um Deus que conhece o que acontece no mundo, mas que sabia o nome dele. Você vê Deus desse jeito? Você consegue perceber que esse Deus, que tem esse poder tão grande, te conhece de pertinho, sabe quem você é e se preocupa com a sua deficiência, a sua necessidade?
Ele descobriu que o Espírito do Senhor estava preocupado com um simples homem de boca suja. O Espírito do Senhor está preocupado com uma pessoa como você, com essa falha que você tem, com esse pecado que você traz, com essa enfermidade da alma que você carrega. A unção, querido, diz o texto, o Espírito do Senhor. A unção não é algo de baixo para cima, da terra para o céu, é do céu para a terra, é do Senhor para a gente. Ninguém produz avivamento, ninguém produz espiritualidade. Você pode ler a Bíblia e jejuar o dia inteiro e não se tornar espiritual, se você não tiver a visitação do Espírito Santo naquele lugar. Ninguém consegue fazer um ambiente ser mais espiritual por si mesmo. Não é uma coisa da terra para o céu, é do céu, é do alto, é o Espírito do Senhor, é Ele que vem, é Ele que se expande sobre nós. A unção assim é para aqueles que não querem apenas um Espírito Santo residente, mas o Espírito Santo presidente de suas vidas. O Espírito Santo que não apenas favorece os meus sonhos pessoais, mas o Espírito Santo que me diz que sonho sonhar. Que muitas vezes pode dizer, fica sentado aí, hora da lição, hora da humilhação. Meus amados irmãos, a primeira lição que nós temos é que só pode dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, quem tem uma experiência pessoal, inauguradora da unção. Isaías teve essa experiência, viu a grandeza de Deus, viu sua pequenez, e teve o favor de Deus para curá-lo do seu pecado. Mas em segundo lugar, você só pode dizer, o Espírito Santo está sobre mim, quando se deixa dominar pelo propósito da unção de Deus na vida de um homem. Vou repetir, quando se deixa dominar pelo propósito de Deus na vida de um homem. O que é isso, pastor? Olha o versículo 1 de Isaías 61, diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Isaías vai dizer assim, o Senhor me ungiu para. Tem um para aí, para anunciar, para libertar, para profetizar. Tem uma preposição aí, irmão. Ele me ungiu para. Infelizmente tem um monte de gente que acha que ele ungiu, parou. Ungiu, agora eu estou parado, pronto, ele ungiu. Irmão, Deus não vai dar da sua unção sem um propósito. Ele me ungiu para isso, para aquilo, tem um propósito de Deus na unção. Deus não dá uma unção para o seu deleite, ai que gostoso, que beleza, fiquei na adoração aqui, pastor. Isso é apenas um pedaço do seu momento com Deus, é o menor pedaço. Um momento em que você está adorando a Deus, ouvindo um louvor gostoso, Deus falando com você, tratando com você, é só o preparativo para que você saia para o propósito. Dá uma olhada em Isaías 6, logo depois que Isaías reconheceu quem Deus era e quem Ele era, ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece que tem um lábio impuro e imita os outros.
Então ele é purificado, e logo depois disso, olha o que acontece. Isaías 6, versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá. Logo depois de receber uma unção, o Espírito de Deus revela para ele: irmão, não é para ficar aí agonizando no êxtase da unção, não é para ficar aí se gabando que teve revelação, que teve profecia, e que teve tempo com Deus, e que teve visão e sonho. Não, vai à luta. Eu não te dou unção para nada. Eu estou te dando unção porque você é minha voz no mundo. Eu estou te dando unção porque você é minhas mãos no mundo. Eu estou te dando unção porque você me representa no mundo. Você é o meu embaixador no mundo, é o meu porta-voz no mundo. E aí o Senhor fala: quem há de ir por nós? Quem são nós? Deus, o Pai, o Espírito Santo e o Filho Jesus Cristo. Quem irá por nós? Logo depois de uma experiência de receber a unção, Isaías diz: eis-me aqui, conta comigo. E o Senhor fala para ele: vá. Isaías 61 até Isaías 6 tem uma história. Tem uma história de um homem que teve uma inauguração da unção na sua vida, e começou a se disponibilizar para ser a boca de Deus na terra. Nenhum homem profetizou sobre a vinda de Jesus como ele. Nenhum homem alertou a humanidade sobre a glória do Messias como ele. Nenhum homem teve uma visão tão clara do fim dos tempos, da consumação da história em Cristo Jesus como ele. Ele vem do capítulo 6, passando pelo 7, 8, as histórias, os movimentos de Deus, as lutas, as perseguições, as pressões. E ele chega ao 61, quando o povo está dilacerado, e ele fala: aqui galera, o Espírito de Deus veio e continuou até hoje. Veio e eu não joguei fora, porque do capítulo 6, quando inaugurou o Senhor essa história da minha vida, até esse momento do capítulo 61, eu não perdi a minha vontade de cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus não vai dar unção dele para você ser mais negligente ainda do que você tem sido. Deus já te deu tanta coisa e você não faz nem metade do que poderia fazer. Se Deus te der mais unção, você está sonegando mais ao mundo. Você estará roubando mais do mundo, que quando Deus dá é para distribuir. Quando Deus dá unção é para usar. Unção armazenada é a unção apodrecida. A Bíblia diz que nós não somos armazenadores de Deus. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos dispenseiros de Deus. Quando você bota lá aquela lata de salsicha velha na despensa, validade 5 de agosto, agosto de 2001, já era salsicha. 7 de setembro, 7 de setembro dá para usar ainda, naquela lata lá de leite condensado. 7 de setembro de 2011, passou. Deus renova a sua unção a cada dia, para os alvos e projetos de cada dia. É que nem o maná.
O maná era dado todo dia para fortalecer o povo para a caminhada no deserto daquele dia. Deus dá uma unção para ser usada hoje. Deus dá uma unção para ser usada amanhã. Uma unção para depois de amanhã. Não falta unção nele. A unção dele, eu dei agora, meu irmão, administra aí, porque não vai ter mais não, hein? Ó, querido, se eu colocar aqui um monte de comida e você não comer, daqui a 90 dias você fala assim: olha, eu não comi, estou 90 dias sem comer, mas eu vou voltar lá na igreja e vou comer e vai ficar tudo bem comigo, resolve? Não, você está morto com 90 dias. Já está morto, sabe por quê? Porque tinha que ser comido dia após dia. Não adianta querer comer depois do prazo vencido. Ah, vou comer depois, por todo o período que eu perdi. A unção é fresca. A pessoa que está no teu caminho hoje, e você não usa a unção para impactar essa pessoa hoje, amanhã essa unção já foi. Essa palavra profética já foi. A unção traz salvação, traz cura, traz consolo sobre a sua vida, mas também traz propósito de Deus, missão de Deus. Pastor, qual é o propósito de Deus na minha vida? O texto nos fala de 3 propósitos, de 3 ênfases. Primeira ênfase: Deus traz sobre a sua vida a palavra profética. Dá uma olhada no versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, algumas versões aos quebrantados de coração. Irmão, profecia não é falar futuro. Pode ser futuro, pode, também pode. Quando você vê que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, você tem a definição de profecia. Diz assim: aquele que profetiza fala para edificação, consolação e exortação do que ouve. A definição de profecia é toda palavra que você pronuncia, que vai produzir no coração de alguém exortação, consolo ou edificação. Consolação, fica assim, não, meu irmão, se levanta. E a pessoa recebe aquela palavra e fala: eu vou me levantar. Exortação: ô irmão, fica assim não, senta. Ele ouve aquela palavra e senta. Palavra profética. Ou então, edificação: ô irmão, está de pé, continua. Que bonito você fez, permaneça nisso, vai em frente, que lindo, parabéns. Toda vez que uma palavra de exortação, consolo, edificação sai da tua boca e chega ao coração de alguém, você foi profeta de Deus. Você sabe a melhor comunidade profética da terra? A célula. Porque aqui um fala e todos ouvem. Na célula todos falam e ninguém ouve. Não, todo mundo ouve, né? É profecia, mas não é profecia do tipo: oh meu servo, veja uma luz que brilha no céu e um raio que vem sobre a tua cabeça. Hoje de manhã Deus me deu uma palavra profética para um irmão aqui na igreja. Eu passei por ele e falei assim: como é que está isso na sua vida? Aí ele falou: está mais ou menos. Não é hora de mudar esse negócio não? Sair daí. Ele falou: pastor, eu estou orando por isso, pedindo uma resposta. Eu comecei a falar algumas coisas para ele que foram se encaixando naquilo que ele perguntou a Deus. É natural, é fluir de Deus. Não precisa de fazer um monte de engenhos, indústrias e obras de arte para dizer: a unção está sobre mim. Irmão, quem tem unção nem fala que tem, mostra. Quem tem unção não precisa fazer marketing de si, o Espírito revela. Queridos irmãos,
A unção não é deleite, não é status. Ali está o profeta, ali está o grande, ali está a grande, ali está o mega. Não, querido. É para você na simplicidade da fé, na dependência de Deus. Dizer, meu Deus, usa a minha vida para abençoar essa vida. Me dá uma palavra profética sobre a vida desse irmão, sobre a vida desse perdido. Segunda ênfase, segundo propósito de Deus na tua vida, é a palavra de cura. Versículo 1 diz: enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado. Doença emocional, doença física também. Deus mandou a gente para levantar esperança sobre o abatido e falar: sai dessa deprê, porque Jesus tem boas novas. A gente é a palavra que faz alguém no fundo do poço da droga, quando a sociedade já diz assim: fica aí, lixo. A gente é a palavra que faz essa pessoa largar tudo e hoje ser missionário da Junta de Missões Nacionais. Saiu da Cracolândia de São Paulo, o Gutenberg. Hoje ele está lá numa comunidade ribeirinha do Amazonas, pregando o Evangelho, coordenando o projeto em algumas cidades ribeirinhas, algumas regiões ribeirinhas. Saiu da Cracolândia, foi para Cristolândia. E na Cristolândia descobriu o chamado. Hoje ele leva a cura. Um homem que era dependente do crack, um homem que morou nas ruas de São Paulo por anos. Um dia eu trago ele aqui. Você não acredita no que Deus está fazendo na vida daquele homem. Meus amados irmãos, a terceira ênfase que o Espírito nos dá, terceiro propósito do Espírito, é que a gente tenha a palavra não apenas de profecia e de cura, mas de libertação. Diz o versículo 1: a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmãos, o nosso país está algemado, a nossa sociedade está algemada. Os jovens estão escravizados. Eles não sabem mais ter prazer sem riscos, ter prazer sem perda de valores, ter prazer sem perda da sua humanidade. É droga para tudo quanto é lado. Lá no Ribeirinho do Amazonas, onde eu estava pregando semana passada, lá no Ribeirinho está cheio de gente drogada. A cocaína chega lá. Não chega às vezes um remédio, mas a cocaína chega. Amados, nós estamos num país tão louco que um deputado federal desse estado, mais uma outra louca de uma outra deputada, não sei de onde, eles fizeram uma lei agora que vai tramitar aí para ver se é aprovado ou não. Não vai ser em nome de Jesus. Você sabe o que diz a lei? Que um menino de 12 anos, se ele decidir ser mulher, ele fala com a mãe dele e com o pai dele. Se o pai e a mãe aprovar, ele vai lá, corta o pênis dele, faz uma vagina. Com 12 anos, ele decide mudar o corpo dele para sempre. Mas se o pai e a mãe não concordarem, ele vai num defensor público, aí ele procura um que seja apoiador do movimento, é óbvio. Ele procura um defensor público e ele vai lá e o defensor pode homologar a cirurgia no menino de 12 anos. Eu te pergunto, uma lei como essa só pode ter sido feita onde? No inferno. Eles marcaram a reunião no inferno, Satanás na cabeceira da mesa, os dois deputados lá, e o diabo foi ditando para eles, foram escrevendo. Irmãos, nenhum prazo para maturidade, a fim de que se a pessoa fizer essa besteira da vida, que faça com maturidade, eles querem dar. Eles querem destruir a criança logo no início da vida.
Saiu na capa do Globo de ontem um menininho chorando num fórum que tem nos Estados Unidos, um negócio grande, Human, não sei o que, sei que lá de humanidade, e o menininho falando assim, chorando e dizendo: menino, garotinho, eu sou homossexual e estou com medo do futuro, porque estou com medo de ser discriminado. A futura presidente dos Estados Unidos tem potencial para isso, Hillary Clinton, entrou lá no site, entre as milhares e milhares de pessoas do mundo, entrou lá para dizer: não fique assim, o seu futuro como gay será maravilhoso, nós garantiremos todos os seus direitos, e pá, 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 pá. Irmãos, nós não temos mais valores, nós não sabemos quem é policial, quem é bandido, nós não sabemos quem é sanguessuga e quem é médico, nós não sabemos quem é defensor porque é advogado ou é explorador, nós não sabemos mais quem chega perto da gente porque gosta da gente ou porque tem um interesse. Rico vive o inferno. Sabe qual é o inferno que todo rico vive? É não saber se aquela pessoa que está se aproximando dele está fazendo isso por interesse ou por carinho, amor. E ele tem que o tempo inteiro desconfiar daquilo. Toda mulher que chega lá para casar com um cara e fala assim: é com meu dinheiro ou comigo que ela quer casar? Por quê? Porque as pessoas se vendem mesmo. Se vendem. Estou falando aqui o que algumas pessoas falaram para mim. Falaram: pastor, mulher chega e me dá mole, mas eu não sei se é com o meu dinheiro que ela dá mole ou para mim. Por isso que eu não casei até hoje. O cara está com quase 40 anos, não casou até hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. Só pode dizer isso quem tem uma experiência inaugural da unção. E quem se deixa dominar pelos propósitos da unção. Isaías fez isso. Jesus fez isso. A minha pergunta hoje é: e você? Enquanto essa galera está se matando lá na Amazônia para pregar para o Ribeirinho, um monte de gente aqui acha um absurdo chegar às 6 horas para fazer o Tadel. E ser treinado para poder servir melhor. Enquanto esses meninos estão abrindo mão dos sonhos para dar a vida para Jesus, enquanto Eurico Nelson atravessou os oceanos e os rios para pregar para o nosso povo brasileiro, a risco da perda da própria vida, a gente é negligente com as nossas ofertas, negligente com o nosso trabalho para Deus. Meus irmãos, alguma coisa tem que mudar hoje. Hoje nós precisamos poder afirmar de todo o coração: o Espírito do Senhor está sobre mim. Envolve renúncia, envolve esforço, envolve luta, mas envolve a recompensa do Senhor, envolve a presença do Senhor e o favor do Senhor. Queria perguntar: quem aqui nessa noite gostaria de hoje tomar uma nova posição com o Espírito Santo de Deus, uma nova posição com a obra de Deus? Você sabe que você está devedor. Quantos aqui nessa noite gostariam de poder dizer: pastor, a partir de hoje eu quero ter mais tempo com o Senhor, mais tempo de intimidade com Deus, mais tempo de oração, e eu quero me envolver mais nos propósitos do Senhor, eu quero frutificar, porque se eu não frutificar eu não terei o Espírito sobre mim. Deus não dá unção para quem não vai usar. Eu quero acertar minha conduta com Deus. Se hoje você entende que você precisa de uma guinada na sua vida, e hoje você quer se comprometer e dar um esforço maior para a obra de Deus, eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria orar sobre a tua vida. Eu queria pedir a Deus que você
fosse agraciado por Deus, que você fosse contemplado por Deus, que você fosse cheio do Espírito de Deus, e que o Senhor fizesse algo lindo na sua vida e na sua história. Não fique de pé para me agradar, só fique de pé se você entende: eu tenho que dar um rumo novo para a minha vida com Deus. Eu tenho que poder afirmar: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para profetizar, para curar, para libertar, e eu serei voz profética de Deus nesse mundo. Vamos cantar uma linda canção que fala sobre isso. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Meus irmãos, se cada um de nós decidisse ser isso, voz profética de Deus, a gente multiplica todas as células dessa igreja, a gente implanta igreja nesse Brasil todo, a gente muda a nossa cidade. Irmãos, um dia um grande homem de Deus disse: dê-me 100 homens comprometidos com o Senhor e mudarei o meu país. Aqui nós temos 2.600 pessoas, 2.500 pessoas. Meus amados irmãos, de manhã foi um compromisso de outras 2.600 pessoas. Se nós assumirmos essa posição, formos para as nossas células e dissermos: conta comigo, eu vou empreender o reino de Deus, eu vou buscar o Senhor, nós mudamos a cidade. Acredite, nós mudamos a cidade. Não vai ter mais prostituição na praia, não vai ter mais menino pedindo dinheiro, não vai ter mais velho com ferida na perna sendo humilhado. Pastor, isso é utopia. Utopia não, isso é fé. Fé de que o Espírito Santo ainda virá sobre um povo, que vai mudar a história de uma cidade, que vai ser emblema da capa dos jornais e revistas de um país, porque a glória de Deus será derramada nesse lugar. E a minha oração é que seja na minha vida, na sua vida, que seja aqui. Oremos ao Senhor. Santo Deus, derrama a tua glória nesse lugar, derrama o teu mover nesse lugar. Manda um fogo que queime a nossa preguiça, que queime a nossa fraqueza, que queime, ó Deus, os nossos pecados, as nossas resistências, as nossas murmurações. Senhor meu Deus,
manda um avivamento sobre nós, que cada um de nós essa semana seja instrumento do teu poder, falando de Jesus para todo mundo, anunciando mesmo, rasgando o verbo, tendo o prazer de ver conquistas espirituais. Senhor, nenhum de nós será realizado se não estiver no propósito teu. Nenhum de nós, o homem pode ganhar todo o dinheiro, comprar um monte de imóvel, se ele não estiver seguindo um propósito teu, estará incompleto, insatisfeito, e então ele achará que precisa ganhar mais dinheiro e mais negócio para ser feliz. Então ele achará que ele precisa de mais mulheres ou mais homens para ser feliz. E então ele vai achar que ele tem que ter mais drogas e bebidas para ser feliz. E depois de tudo ele vai ficar na falência de tudo, porque a única coisa que garante para a gente uma satisfação é estar num propósito do Senhor. Deus, que essa mensagem saia da nossa boca e da nossa vida, e que hoje, ó Deus, esse povo esteja assumindo um compromisso real contigo. Que no Tadel, 6 horas da tarde do próximo domingo, temos muito mais gente aqui se preparando para ser líder no reino de Deus. Ó Deus, que as nossas células sejam um lugar de cuidado, de apreço, de voz profética, um profetizando na vida do outro, um lugar de milagres. Senhor, leva a tua glória a partir desse povo, em nome de Jesus. Eu creio que uma unção está vindo agora sobre cada coração. Manda essa unção agora, ó Deus, sobre cada vida aqui, no nome de Jesus eu peço, amém, Senhor, amém. É ou não é a palavra de Deus forte para o nosso coração? Louvado seja o nosso Deus por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus complete a obra na sua vida. Querido, sai por aí agora agindo, sai por aí semeando, derramando vida nos corações, derramando exemplo sobre as pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor faça você ter paz e abundância de vida. É a minha oração, no nome de Jesus. Você toma posse? Agarrou? A Bíblia diz que o Senhor onipotente nos protege, que aquele que está guardado, protegido à sombra do Altíssimo estará descansando. Aquele que crê no Senhor estará debaixo do guarda-chuva de Deus, sendo abençoado. Querido, você é mais importante para Deus que você imagina. Confia nisso, ande com o Senhor. Que Deus te abençoe. Olha aqui, ó, tem culto hoje, hein? 11 horas da manhã e 19 horas, vem visitar a gente. Pastor, hoje não tem jeito, não tem mesmo. Então quarta-feira, 18 horas, culto das mulheres, direção da pastora Fernanda Brum, e às 19h30, a quarta profética, direção do pastor Emerson Pinheiro. Eu aguardo você num desses cultos de quarta ou nos cultos de domingo. Deus tem algo a fazer na sua vida, Deus tem um plano para você. Se una ao povo de Deus e descubra esse plano. Estou afastado? Está afastado? Quanto tempo você está afastado? Vai continuar até quando? Você está lá no meio do mundo, fazendo as coisas erradas, no pecado e tal. Querido, é teu lugar? Você está feliz? Duvida e odó, como dizia minha mãe. Duvida e odó, é impossível. Não tem como, querido, estar em paz alguém que conhece a palavra e está vivendo fora do eixo da igreja. A igreja tem defeito? Tem, porque tem gente. Mas a igreja é o melhor lugar do mundo, porque a igreja está aos pés do Salvador. Que Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz. Querido, você pode contribuir com o programa ligando para a nossa igreja ou entrando no site tempodereconstruir.tv. Lá você pode clicar e depositar na nossa conta, ou pagar com boleto bancário, ou pagar com cartão de crédito. Nos ajude. Você acha que tem alguém que investe no reino de Deus que não tem uma rentabilidade muito maior? Eu não estou falando de dinheiro só não, estou falando de intimidade com Deus, de presença de Deus, de amor de Deus, de resposta de Deus. Deus cuida de você, se envolva nisso, creia nisso, vale a pena, amém? Fique agora com a palavra direta sobre um tema polêmico, hein? Um deputado propondo que sejam alteradas as escrituras sagradas nos textos que ele considera homofóbicos. Vamos falar sobre isso. Palavra direta. A palavra direta de hoje
é sobre a proposta de um deputado do Rio de Janeiro que propôs que a Bíblia fosse alterada nos textos homofóbicos. Meu Deus, parece piada. Parece piada. Dá vontade de falar para essa pessoa: querido, fala que vai fazer isso com o Alcorão. Fala que você vai alterar o Alcorão naquilo que você acha homofóbico. Por que não fala? Sabe por quê? Porque quando fala da Bíblia, está falando de cristão, e cristão perdoa. Cristão dá amor. Cristão não leva em consideração a ignorância, a falta de preparo das pessoas. Que falta de respeito. A Bíblia é a palavra de Deus para o cristão. O que se diz cristão, está nem aí. Mas o cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí vem uma pessoa querer alterar a Bíblia, ele não tem noção, não. Ele está achando que isso é o quê? Artigo da Constituição? Está achando que isso é o quê? É um romance escrito? Que diz respeito à fé das pessoas. Como é que vai alterar a Bíblia, deputado? Você pode discordar da Bíblia, rejeitar a Bíblia, é um direito seu. Mas você perdeu a noção. Você agora quer que a gente altere a Bíblia para satisfazer o que você acredita. Você agora é maior do que a fé de milhões de brasileiros e de bilhões pelo mundo. Você está se achando, né? Querido, Deus te ama, mesmo com a injustiça que você faz com a palavra dele. Essa palavra que pode mudar a tua vida. Essa palavra que pode mudar a tua história. Agora, não faz proposta ridícula. Ninguém pode mudar a Bíblia Sagrada. Aliás, olha o que a Bíblia diz sobre quem pensa em mudar. Apocalipse, capítulo 22, diz assim, a partir do verso 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A maldição para adulterar a palavra. Querido, um pastor, um padre, um guru, o que for, chame conforme quiser, um rabino, não importa a posição que ela diz ter. Se ela alterou essa palavra, ela é anátema. É um traidor da palavra. É uma pessoa louca. É um blasfemo, diz a Bíblia. Querido, essa palavra é a palavra de Deus. Quando essa palavra fala sobre ciência, não é livro científico não, mas quando fala sobre ciência, tudo bate. Quer um exemplo disso? Isaías, capítulo 40, versículo 22, vai dizer que Deus está sentado sobre o globo da terra. Isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo, tá certo? 700 mil anos antes de Cristo. Então, querido, você precisa entender que esse livro já dizia algo que os cientistas foram descobrir no século XV. Século XV, quando começaram as navegações. E aí tiveram a certeza de que realmente as navegações podiam acontecer, cruzar os oceanos, porque não haviam grandes abismos. Querido, 700 anos antes de Cristo já estava sendo dito isso. É um negócio inacreditável. Por favor, a Bíblia conhece tudo, porque Deus é o Criador de tudo. A Bíblia fala que cada ser é segundo a sua espécie. Cada ser é segundo a sua espécie. E a gente vê que realmente não existe meio cachorro, meio gato, meio elefante, meio hipopótamo. Não tem isso. Cada um segundo a sua espécie. Se você misturar espécies, pode até nascer um ser, porque são espécies próximas, mas esse ser não se reproduz. A Bíblia é muito clara sobre isso. Porque o macaco, parecido com o homem, pega o sangue do macaco e aplica no homem, mata. Mata. Não há conciliação alguma. Por favor, quanta besteira que é dita sobre isso nesse país. A Bíblia fala sobre a criação do universo, fala sobre a formação do corpo humano, com sais minerais e água, que ele foi feito do barro. Você vai pegar a composição do barro e do corpo humano, você vai ver as alianças que existem. A Bíblia fala sobre o Monte Ararat, fala sobre uma arca que pairou sobre o Monte Ararat, a Arca de Noé. As dimensões da Arca de Noé
são dimensões náuticas apropriadas. Foi construído uma arca com aquela dimensão, funciona. Como é que eles tinham engenharia náutica naquela época? A Bíblia fala que aquilo que a gente vê não é como se vê, porque em partículas invisíveis estão. A Bíblia fala de teoria atômica. Para com isso, querido. A Bíblia é a palavra de Deus, não é livro de ciência não, mas quando fala é. A Bíblia tem historicidade, quando fala que existiu um povo, existiu um personagem, Pilatos não existiu, é o que diziam os estudiosos. Aí um dia acharam lá uma placa lá, e eu já vi essa placa, ela está lá no Museu de Israel, dizendo Pilatos, governador de Jerusalém. Querido, coisa tremenda. A Bíblia tem historicidade, a Bíblia tem afirmação científica, a Bíblia tem um conjunto de ética que se aplica a qualquer tempo. Você vai escrever uma coisa sobre sexo 200 anos atrás, nem se aplica mais hoje, porque mudou o mundo, mas o que a Bíblia disse lá atrás vale hoje. É impressionante como que a Bíblia é atual. Ela fala sobre relacionamento, marido e mulher, senhor e empregado, tudo que a Bíblia fala bate hoje. É inacreditável isso, é impressionante. Você pega, por exemplo, a Bíblia falando para um conjunto de homens da faixa dos 40 anos, Salomão dizendo assim para os seus anciãos lá: ô galera, aprendam a se deleitar com a mulher da juventude de vocês. Olha que palavra. Aí depois os estudiosos vêm falando da idade do lobo, a idade da loba, uma idade de autoafirmação e tal. E a Bíblia diz, você tem que aprender a se deleitar com a mulher da tua juventude, justamente na faixa etária que é uma crise de identidade. Os especialistas hoje vêm dizer isso. A Bíblia já sabia disso, porque a palavra de Deus é aquele que conhece todas as coisas. Impressionante a unicidade da Bíblia. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. Foi escrita por 40 homens inspirados por Deus aproximadamente. Não dá para precisar, porque tem livro que não se sabe exatamente o autor, como o livro de Hebreus. Mas o que é falado no início, no meio e no fim, bate, tem coerência, tem unicidade. Querido, isso é inacreditável, só se tiver um autor só. É o Espírito Santo, ainda mais quando fala de tanto texto, de tantas palavras, de tantas situações polêmicas. A Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua verdade. A Bíblia não esconde mentira dos seus personagens, não. Qualquer livro aí religioso, o fulano de tal era perfeito, um homem assim, uma mulher assada. A Bíblia não. Mostra Davi adulterando, mostra Noé se embebedando, mostra Moisés se rebelando, mostra o defeito de um monte de gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia é real. Foi escrita para homens reais entenderem que, apesar de suas fragilidades, eles podem pedir perdão a Deus e se voltarem para Deus. Só um livro verdadeiro não tem medo de mostrar o pecado dos seus heróis. Aliás, o pai da fé, diz a Bíblia, é Abraão. E a Bíblia mostra Abraão mentindo. Que coisa tremenda, hein? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem que mentir, não tem que fingir. Quando um livro coloca o seu personagem principal, o seu profeta perfeito, está mentindo. Está mentindo. Quando coloca todo mundo perfeito, está mentindo. O único perfeito que teve nesse mundo foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus no Velho e no Novo Testamento. É uma história que se une em torno de um nome, mesmo sendo escrita em 1.600 anos por personagens diferentes. Inacreditável isso. Nós precisamos entender que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus. Aí vem o deputado, vamos alterar a Bíblia. O que é isso? Deputado, você precisa parar com isso. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que falta felicidade no seu coração, reconhecer que falta paz no seu coração. Jesus te ama, cara, para com isso. Ame a Deus, deixe Deus falar o seu coração. Não fica tentando agredir todo mundo. Você quer agredir a minha fé, a Bíblia? Para quê? Você não pode alterar a Bíblia, mas você pode alterar a sua vida. Faça isso. Você será feliz. Que Deus nos abençoe. Amém. A minha família, meu Deus, é de